Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Adriana Santos, eu sou advogada especialista em Direito da Saúde. Nesse vídeo, eu vou trazer um checklist para você, advogado, conseguir analisar os reajustes de faixa etária nos contratos individuais e familiares, para você ver se existe abusividade ou não naquela forma de cobrança. Eu trouxe aqui um mapa mental que vai te auxiliar na análise do contrato do seu cliente. A primeira coisa que você deve fazer é obter o contrato. Você vai pedir ao cliente o contrato do plano de saúde dele. Caso ele não tenha, ele vai solicitar à operadora do plano, assim como o histórico de pagamento das mensalidades. E aí fica uma observação. Caso o contrato seja familiar, é importante que esse histórico de pagamento esteja individualizado por cada vida e não o valor total pago, ok? Você vai verificar a data da contratação, se ela foi anterior ou posterior à lei de plano de saúde, e vai verificar se houve adaptação ou não. Em posse do contrato, você vai verificar se no contrato existe a previsão do reajuste de faixa etária, assim como se está definido quais são os parâmetros, os critérios utilizados para poder chegar àquele percentual. Se existe essa informação também de forma clara e numa linguagem acessível ao beneficiário. Muitas vezes, principalmente o contrato antigo, ele acaba não tendo essa previsão, o que torna ilegal a cobrança, ou quando tem, não há um parâmetro claro, de uma forma acessível, compreensível ao beneficiário sobre os critérios utilizados para realizar aquele reajuste. E aí você vai, com base nessas informações, você consegue definir a regra, a norma que é aplicada no contrato. Se for um contrato antigo e não adaptado, vale o que estiver no contrato. E aí a importância de ter cláusulas que permita a cobrança, assim como os parâmetros. E o que acontece? Nos contratos antigos, principalmente, eram contratos muito superficiais, que não tinham cuidado. Então, muitas vezes, você consegue afastar esse tipo de reajuste justamente com base na ausência de previsão. Se for um contrato novo, existem duas situações. Se foi um contratado entre 1º de janeiro de 1999, que é a vigência da Lei do Plano de Saúde, e 31 de dezembro de 2003. Qual é esse marco? É o Estatuto do Idoso. E aí, se for nesse período, que é anterior ao Estatuto do Idoso, a vigência, vai entrar a regra do Cônsul 6 de 1998, no qual ele possibilita que ocorra o reajuste de faixa etária após os 60 anos, e ele traz 7 faixas etárias para esse reajuste. Se foi contratado após a vigência do Estatuto do Idoso, existe uma cláusula lá que permite uma cobrança discriminatória pelo simples fato da pessoa ser idosa, ou seja, acima de 60 anos. Então, a regra que vai ser aplicada é da RN 563 de 2022, na qual ela prevê 10 faixas de mudança de faixa etária. São 10 faixas, enquanto outros são 7 faixas, ok? Aí você vai verificar seus valores pagos e você vai pegar e colocar numa planilha. Eu disponho também de uma planilha, quem é meu aluno tem acesso a ela, tanto no curso Reajuste em Foco, como eu vendo essa planilha também no módulo separado. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham interesse de verificar. Ela vai lhe ajudar a fazer todo esse cálculo e a verificação da existência ou não da abusividade nos reajustes dos planos de saúde. E aí você vai verificar o que é reajuste anual, o que é reajuste de faixa etária. E com base no contrato, no que tiver lá discriminado, você vai verificar se aquele reajuste foi feito na faixa etária correta ou não, seguindo o percentual correto ou não, com base justamente nesse paralelo do que tiver na planilha e nas regras a ser aplicadas no contrato que você já conseguiu identificar. E vai verificar também se todos os requisitos forem preenchidos, existe um outro, que é a verificação da proporcionalidade e razoabilidade da aplicação daqueles valores e o estudo atuarial, porque às vezes o contrato, o que é que acontece? O plano de saúde, ele segue todas as regras, mas o reajuste aplicado, ele não é proporcional, ele não é razoável. E não existe também um estudo atuarial que permita ele chegar naqueles valores. E aí você consegue também
ter declarado judicialmente a abusividade e reduzir o valor da mensalidade do plano de saúde. Então, os pontos principais é você verificar se a ausência de discriminação do percentual da faixa etária no contrato. Se a operadora alegar que o contrato é adaptado, e aí fica essa observação também, ela vai ter que provar com o aditamento contratual. Porque às vezes alegam que é um contrato antigo, mas foi adaptado. Mas eles não têm o aditamento contratual, que é justamente o documento que serve para comprovar a adaptação. Então, caso eles aleguem que é adaptado, você tem que pedir também esse aditivo, para que essa adaptação tenha validade. É um contrato familiar, não esquecer de individualizar o valor das mensalidades, foi o que eu falei antes. E a questão da inversão do ônus da prova, que a obrigação do plano de saúde está produzindo também essas provas, em especial o estudo actuarial. Se tiver que fazer uma perícia, e normalmente nesse caso é necessário fazer uma perícia, não abra mão disso, mas você vai pedir que seja realizada a perícia para verificar a abusividade, mas você vai pedir a inversão do ônus da prova, que isso corra sobre a responsabilidade, principalmente financeira, do plano de saúde. E a questão da exibição de documentos também, que tem como fundamento o artigo 396 do CPC, porque às vezes simplesmente a operadora não apresenta o documento quando você solicita por vias administrativas, ok? Se você quiser aprofundar mais sobre isso, se vocês quiserem ter um conhecimento maior, vou deixar aqui um link que você vai ter acesso a um conteúdo completo com relação a essa matéria e todos os pontos referentes a reajustes abusivos dos planos de saúde.